Fala pessoal, aqui é o professor Diego do RL Review. E aqui é o professor Gilvan, sejam bem-vindos aí à novidade do nosso podcast. É isso aí, mais uma iniciativa do nosso grupo RL Review. A gente está iniciando esse projeto de podcast, essa plataforma que se popularizou, né, principalmente nos últimos 2 anos. E a gente está iniciando nessa empreitada também. E esse podcast vai ser mais uma ferramenta de comunicação aí com vocês, em que a gente vai tentar trazer diversos temas a respeito de otorrino, falar um pouco sobre prova de título também aqui nessa plataforma. Acho que o podcast facilita para quem às vezes não tem um tempo de estar ouvindo uma aula, às vezes quer ouvir algum tema mais rápido aí correndo ou no trânsito. Eu mesmo faço isso em diversas oportunidades, né, com outros temas. E acho que é o primeiro podcast aí das plataformas que fala especificamente, mas não só, né, mas especificamente de prova de título, né, Gilvan? A gente vai ter bastante conteúdo aí relativo à preparação para estudo, alguns temas, atualizações e também convidados especiais para falar não só de rotina de prova, né, também para não cansar, não deixar vocês exaustos aí com isso, mas também sobre rotina do otorrino, dicas de consultório, outras partes até de marketing, investimento, tudo que vocês quiserem aí. Acho que vai agregar bastante aí a nossa plataforma. E como você bem disse, o podcast é uma plataforma que está bem na moda, está bem em evidência. Eu consumo alguns também. Às vezes a gente tem os loucos do podcast, deixa em velocidade 2 ali, vai ouvindo vários, né? Para se atualizar aí. A ideia é que seja um papo mais leve, mais descontraído, né, Diego? Para falar um pouquinho sobre o dia a dia do otorrino e também sobre as dicas e questões aí de prova, né, também. Exatamente, assim, acho que uma alternativa interessante aí para quem busca mais informações sobre otorrino. E principalmente o pessoal aí mais novo que tá saindo da especialidade, que é o pessoal que vai fazer prova, que vai ingressar no mercado de trabalho. As dúvidas, elas surgem, né, naturalmente. Quem tá meio perdido aí, naturalmente, né? Quem tá perdido aí sobre como ingressar nesse mercado de trabalho, que cada vez mais se afunila, né? O que tem que focar no início da carreira. E aí a gente vai poder trazer de tudo um pouco aqui no nosso podcast. Inclusive com convidados que a gente pretende chamar aqui para conversar com a gente. E poder dialogar aqui com vocês a respeito disso aí de tudo que envolve nessa saída da residência, prova de título e os primeiros anos da formação. Vem muita coisa boa, né? A gente vai trazer bastantes convidados aí com assuntos interessantes aí, acho que vocês vão gostar bastante. Mas bora aí pro nosso primeiro podcast, Diego? Bora. Quer começar se apresentando para quem não te conhece ainda? Bora sim, bora sim. Esse primeiro episódio é justamente para isso, para quem não nos conhece, ainda não conviveu conosco, né, pessoalmente, a gente poder comunicar com todos aí e vamos se apresentar. Então, eu me chamo Diego, né? Isso é uma parte mais fácil. E eu sou nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não tenho sotaque de gaúcho, nem adianta procurar, porque apesar de ter nascido lá no sul do Brasil, em Porto Alegre, eu fui muito cedo para Bahia. Fui com 9 anos de idade, né, para Salvador, na Bahia, porque meu pai, na época, foi transferido do emprego e toda aquela coisa. E aí nosso núcleo familiar, né? Desculpa, bati aqui. Nosso núcleo familiar, ele se mudou para Bahia. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí foi lá na Bahia que eu cresci, assim. E aí por isso que meu sotaque é meio misturado, né? Não é nem tão baiano, também não tem quase nada do sul. Inclusive meus amigos lá de Salvador me chamam de gaúcho. E os amigos da Bahia e os amigos do sul me chamam de baiano. Porque, né? É meio lá, meio cá. E lá na Bahia foi onde eu cresci, fiz a maior parte do colégio. Fiz o ensino médio e onde eu ingressei na medicina,
na Universidade Federal da Bahia, lá em 2008, né? Já faz tempo. A gente olha para trás assim, faz quase 14 anos que eu entrei, né? Quando a gente para pensar, É tempo, hein? Nossa. é tempo, né, cara? Toda vez que eu paro para pensar nesse tempo que voou, né? Parece que foi ontem que eu tava entrando lá na Semana dos Calouros da Faculdade de Medicina da Bahia, mas já faz bastante tempo. E aí ingressei na Universidade Federal da Bahia, onde eu completei minha graduação em 2014. Lá se vão 8 anos, quase. Também vou completar 8 agora em setembro, na minha formatura. E depois vim fazer residência em São Paulo, né? Acho que é até interessante de falar um pouquinho dessa minha escolha pela otorrino. Às vezes tem estudante que pode estar ouvindo o podcast, né? Estudante que pensa em ingressar no mundo da otorrinolaringologia, mas foi uma especialidade que não esteve presente durante a minha graduação. Lá na UFBA a gente tem até a disciplina de otorrino no sexto semestre. Lá a gente é semestral, né? Aqui em São Paulo é mais anual, em outros lugares do Brasil é anual. Mas lá somos turmas semestrais. E a gente tinha a disciplina no sexto semestre e depois no internato tivemos um rodízio, né? Mas era um contato muito efêmero, né? Muito pequeno. Eu acho que em toda, puxando esse assunto, acho que em toda graduação a otorrino passa pouco, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha também. Eu tive algum contato assim, mas eu não acho que é o suficiente para você ter a dimensão, né, do que o otorrino faz e te incentivar muito a escolher nessa área, né? Não, com certeza, assim, e aí eu jamais pensei em otorrino durante a graduação, assim. Na verdade, eu queria fazer clínica médica e depois nefrologia, né? Nossa mesmo. Hoje em dia, quando eu paro pra pensar, eu falo, meu Deus, eu era muito ingênuo. Mas aí, formei, não sabia o que fazer, né? Logo que eu formei. Então, não fiz prova logo que eu formei. Em 2014, acabei ficando sem fazer prova. Também por motivos financeiros na época, assim, não tinha muita grana, meus pais já tinham ajudado com a formatura, eu não queria sair de casa, assim, tendo que depender muito deles, né? E aí, escolhi não fazer prova, e no ano de 2015, que foi o ano da nossa aprovação, né? Foi o ano que eu decidi pela otorrino. E eu decidi meio que excluindo as coisas, né? Então, eu fui excluindo as coisas que eu não queria fazer primeiro. Então, já excluí cirurgia geral de cara, porque a experiência na faculdade foi bem ruim com a cirurgia geral, né? E eu não me imaginava, assim, com horas e horas de cirurgia de pé, aquela rotina estressante, então não queria fazer. Clínica médica eu acabei excluindo, apesar de durante a graduação ter sido uma das coisas que eu queria. Principalmente porque eu comecei a trabalhar, todos trabalhamos logo que formamos como clínicos, né? E eu vi que a clínica é pouco resolutiva, né, em geral, né? Então os casos demora para você andar com os casos, e principalmente no Sistema Único de Saúde, a gente sabe todas as dificuldades que a gente tem, né? Polêmico, mas é verdade, né? A otorrino, tende a ser bem mais resolutiva. Né? Tendemos a ser bem resolutivos, né? Na grande maioria pela dos característica da especialidade. Né? Exato. E acabou que eu não... Com esse trabalho que eu tinha de posto de saúde, de alguns plantões de clínica, eu vi que aquilo ali para mim não ia dar certo no longo prazo. E acabei desistindo também da clínica. Pediatria também tinha excluído porque lidar com as mães, com os pais, né, das crianças é bem complicado. E além do mais, eu gosto muito de criança. Então, ver uma criança doente em sofrimento ali, para mim, é algo que é muito ruim. Na otorrino, a gente lida bastante com criança, né? Mas são situações bem pontuais, diferentes, né? Na grande maioria das vezes, a gente atua ali de forma mais... num procedimento cirúrgico ou numa infecção que bem você mais trata. direcionado, né? E normalmente não são crianças tão complicadas assim, Exato. igual a rotina de um pediatra hospitalista, né, por exemplo. Exatamente. Assim, aí foi uma das coisas que eu também pensei em não fazer, justamente por esses dois motivos principais,
né? A gente lida aí com os pais das crianças, a gente sabe sim. como eles exigem nada mais natural, né? Tem que ser assim, Sim, tem afinal que de ser contas, poxa, não tem como não ser. mesmo. Mas é isso, nosso contato é bem diferente, né? De um pediatra mesmo, geral, ou um pediatra especialista, um cardioped, neuroped, pegam doenças graves, né? Pacientes em sofrimento grande. E aquilo ali seria para mim muito extenuante no dia a dia, então foi algo que eu eliminei também. E aí fui eliminando, né? Até que eu fiquei aí com ortopedia. Um abraço aos amigos da Ortop Review aqui, colegas aí que estão também nessa empreitada conosco. E otorrino, né? Foram as duas especialidades, além da radiologia. Mas como eu sou uma pessoa que gosta de consultório, gosto de conversar com o paciente e tal, a radiologia eu falei, putz, não vai dar porque rádio não conversa com o paciente, não tem contato, né? Quando tem ali fazendo um exame de ultrassom ou vai fazer uma radiointervenção, às vezes é bem pouco contato. Então também não ia dar certo. E aí eu acabei optando pelo otorrino versus a ortopedia, né? Achava que combinava um pouco mais comigo, principalmente na questão acadêmica, assim, eu me identificava mais com esses tópicos de estudo da otorrino em relação à ortopedia. E foi um acerto, né? Foi um acerto gigante. Embora a escolha dessa especialidade seja meio que um tiro no escuro, né? Foi meio que tiro no escuro, mas acertou no alvo, né? A Bacana gente aí. conversa aí com quem tava mais à frente nas residências. Eu tinha amigos fazendo otorrino, né? Até um R+, meu, que é um grande amigo, Isaac. Na época eu tava no R1 da otorrino, e apesar do R1 ser bem puxado, ele falou muito bem da especialidade. E acabei optando pelo otorrino. E aí fiz prova aí em vários locais, né? Fiz prova na Unicamp, na Unifesp, na Santa Casa, na USP, no Sul São Paulo, no SUS Bahia. E acabei sendo aprovado em todas aí e pude escolher, né? Ainda bem, foi ótimo ter essa possibilidade de escolha. E aí escolhi na USP, onde eu ingressei em 2016 e é onde eu conheci esse rapaz aí. E aí depois a gente comenta da trajetória da residência em diante, aí eu vou aproveitar para você falar agora um pouquinho da sua chegada até a residência. Pô, cara, você falou bastante coisa. Eu nem tava pensando em falar Não, a tudo gente isso, mas eu vou deixar a tentar... audiência conhecer a gente bastante, né? Mas legal. Então, para quem não me conhece, eu sou o Gilvan. Eu sou daqui de São Paulo. Meu pai é do Ceará e minha mãe é mineira, mas eu nasci, vivi aqui em São Paulo aí minha vida inteira. Na ZL, hein? Na ZL, né? ZL Raiz, né? E, bom, eu entrei, né, fiz faculdade na USP também, né? Então, eu acabei fazendo tudo diretão, porque eu sou um pouco ansioso. Então, então eu já fui do colégio com cursinho para faculdade, fiz lá na USP, aí terminando a graduação, fiquei nesse mesmo dilema. Pô, o que que eu vou fazer agora? Onde que eu vou marcar esse X? Eu fiz muito do meu currículo voltado para urologia, na verdade. Boa área. Pensa, né? Boa Mas área, aí boa área. comecei a rodar na cirurgia geral, ver como é que era a rotina. E aí tem o estágio da otorrino do internato também, que é bem curtinho, não dá para ter tanta ideia, mas conversando com os veteranos da otorrino, com a galera que já fazia, eu me animei, me empolguei de fazer otorrino. Eu até tinha um outro colega, o Felipão, que agora é clínico, pneumologista lá no HC, que ele queria fazer otorrino. Foi ele que me convenceu a fazer otorrino, mas na hora do X ele mudou. Ô, louco. Aí o cara foi para a clínica médica e eu permaneci ali na otorrino e hoje agradeço a ele porque foi uma escolha bem acertada, assim, embora também um pouquinho no escuro, né? Pô, com certeza. E foi lá que eu conheci o Diego também, pô, o Diego, parceiraço aí de turma, né, e de dupla, de trio também, né, nos rodízios da residência. Que é uma residência inicialmente pesada, mas que no desenrolar, né, da residência você vê que a especialidade ela é bem bacana, te dá margem para fazer muita coisa. Hoje eu vejo que para o meu perfil foi uma escolha muito boa. Foi interessante, assim, nosso grupo de residência era bem heterogêneo, né? A gente tinha gente de vários locais do país aí.
A nossa turma era uma turma relativamente grande, a gente tinha 13 residentes, né? Até nossos R mais diretos, na época R2, quando a gente ingressou, eles eram também uma turma relativamente grande, eles eram 10 ou 11, salvo engano. Hoje as turmas são um pouquinho menores, né? Acho que são de 8 a 10, né? Agora, lá no HC, no HC reduziu pelo menos, bastante, né? Não sei como tá nas outras universidades, mas no HC agora, vaga de acesso direto mesmo, só tem 6, né? Reduziu Isso. ainda mais. E nosso grupo era bem heterogêneo, assim, né? E o Gilvan, eu sei que ele não vai falar isso, mas eu vou falar. Mas o Gilvan, desde a primeira semana, foi conhecido na residência como o professor Gilvan. Então, ele já era professor desde o início. A gente tem uma prova, isso aí eu vou contar também. A gente tem uma prova que a gente faz a semana do calouro lá no HC, né? E no final da semana do calouro tinha uma provinha, que era de avaliação de conhecimento aí dos R1s, como é que foi essa aquisição de conhecimentos. E tem uma nota esperada, né? Para quem tá começando ali, os R2 fazem, os R3 também. E o professor Gilvan aqui tinha nota ali equiparada aos R3 já, né? O cara que absorvia conhecimento... Acho que não era tudo isso não, tá exagerando era assim, pô, era assim. Eu sei que, assim, brincadeiras à parte, né, o Gilvan sempre foi um cara que se destacou e ele era professor Gilvan desde o início e todo mundo conhece ele no HC por professor Gilvan, até fora do HC também, né? Que isso. Mas eu agradeço, né? Quem me ensinou muita coisa foi você, na verdade, meus colegas aí que me ensinaram muito de rotina, de teoria, de prática, né? Acho que esse networking aí que a gente tem, essa amizade que a gente vai criando aí desde o início da R1, pô, é fundamental, né? Não, com certeza, assim, a época de residência é uma época que é muito tensa, né? Primeiro porque a maioria das pessoas, elas saem diretamente da graduação e não tem nada mais diferente da graduação do que uma residência médica, né? Em termos de responsabilidade, de dia a dia, de rotina de horas, né? Exato. É uma situação que assim, é quase que diametralmente oposta ao que você vivenciou, às vezes, dias antes de ingressar ali, né? Naquela residência médica. E quando você cria amizades, parceria, você tem uma boa relação com seus colegas, isso aí acaba se tornando um pouco mais fácil. É mais leve, né? Flui melhor, né? Não, com certeza, sim. Eu acho que pra gente foi assim, né? Nosso grupo em si era um grupo bastante apesar coeso. de muito heterogêneo, assim, com pessoas de... Heterogêneo num bom sentido, né? Pessoas de diferentes estados, até de outros países, né? É verdade. Era um grupo muito... que se encaixava bem ali, né? É verdade. E aí, isso também acabou ajudando a gente na nossa preparação para a prova de título, né? A gente teve uma preparação que foi uma preparação na reta final, principalmente, uma preparação em grupo, né? Então a gente reunia lá na casa de um dos nossos colegas e a gente ministrava aulinhas, né? Uns para os outros de temas. E isso ajudou bastante na nossa preparação para a prova. Eram os fast talks, assim, né? Coisinhas rápidas, né? Era um esboço, né, dos flashcards, né, que a gente tá fazendo hoje, né, com algumas questõezinhas também. Acho que, foi essa preparação que foi fundamental para fazer uma prova bacana. E disso também um pouco, né, lógico que a gente fez prova lá em 2019, né, já tem quase 3 anos. E aí, puxando já um pouquinho a questão sobre o surgimento do ARL Review, foi algo que pessoalmente para mim era algo que martelava, assim, a gente não tinha opção, né, de preparação para a prova de título na época, né? Até tinha um curso da época, assim, não vou citar nomes, mas que não era um curso, assim, com uma modelagem bastante detalhada, não tinha algumas aulas, assim, feitas num formato de ensino que seja focado na prova, né? E isso me martelou na cabeça durante um tempo, assim. Porque eu acho que cada vez mais a gente tem visto que a prova de título assumiu um papel que é muito importante, né, para quem está se formando, né?
Não era até pouco tempo atrás, Uhum. relativamente pouco tempo, assim, se você pensar 10 anos, 10 anos é quase nada, né? Tem Tinha muita 14, gente que nem fazia, né? é, Ou fez tem posteriormente. 14 anos que eu entrei na faculdade e passou num instante. Então, tem uns 10, 15 anos que a prova de título era meramente um título mesmo. Não, ela não fazia parte do dia a dia hospitalar ou de exigência de grupos de hospitais, de convênios. E hoje em dia, não, né? Tanto que chefes nossos, professores nossos fizeram relativamente recente a prova de título por isso, porque passou-se a exigir a prova, né? Diversos hospitais são assim, diversos convênios só aceitam o, o otorrino com a prova de título, né? Aí você vai me falar, ah, não, mas tudo bem, eu sou acesso pelo MEC, mas não, os caras exigem, mesmo que você obtenha o Uhum. registro no quadro de especialistas do CRM, eles vão exigir também a titulação pela Associação Brasileira de Medicina, que é a qual a Sociedade de Otorrino está vinculada. E para quem faz residências ou estágios que são aprovados pela ABOL, mas que não são credenciados do MEC, a prova de título é uma exigência também para você se credenciar nesses hospitais, para exigir seu RQE também no CRM, então tem um É papel ainda obrigatório. mais importante, né? É, Mas para todo mundo, eu diria que é praticamente obrigatório, né? hoje em dia é isso. Hoje em dia, o nível de exigência dos hospitais, ainda mais com esses grandes grupos, né? Que estão aí fazendo aquisições de grandes hospitais e tudo mais, essa exigência do especialista se tornou quase que obrigatória, quase que universal, eu diria. Uhum. E é um grande atraso de vida a pessoa não obter o título logo que sai Uhum. da residência, né? Então ela perde, entre aspas, um ano quase de atuação. E a gente sabe que as oportunidades vão surgindo, né? Assim que se sai da residência. E você não ter essa aprovação na prova de título vai te prejudicar demais, né? E aí foi isso que lá nos idos de 2020, já tem um tempinho, Uhum. foi a primeira vez que eu acho que eu comentei com o Gilvan, né? E eu comentei com o Gilvan especificamente porque eu o conheci, lógico, durante a residência, sabia que ele tinha esse perfil um pouco mais didático em relação a apresentação de aulas, a gente tinha lá na USP seminários e o Gilvan sempre apresentou muito bem. E tinha essa característica de gostar de ensinar, né? Foi preceptor dos internos depois, lá na USP, que tinha esse papel de ensino também. E lá no finalzinho de 2020, foi quando eu comentei a primeira vez lá com o Gilvan, da gente fazer algo na linha do que a gente está pretendendo fazer aqui no RL Review. E foi lá que a gente começou a pensar a respeito. E depois a gente acabou conhecendo aí o pessoal da Med Review, o Bernardo e o Daniel, que nos convidaram a fazer parte desse grande projeto, né, de ensino de especialidade. Que era uma ideia que o Diego, né, que surgiu, né, com essa ideia de fazer, né, de como seria o RL Review ou algo do gênero. Na época a gente ainda nem tinha um nome, né? Isso, nem tinha o nome. E o pessoal aqui da Med Review possibilitou a materialização disso daí, né? Que tá evoluindo, né? Tem todo um processo ali, né, que a gente tá aprendendo muitas coisas e pensando aí tudo de forma a deixar a plataforma, esses formatos de podcast, o grupo que a gente vai falar daqui a pouquinho também, de uma forma que auxilie bastante vocês aí e que pra gente também tem sido um auxílio aí para renovar, né, os conhecimentos também. Eu também isso ajuda a não enferrujar, né, Diegão? Não, com certeza, né? Às vezes a gente é quase que engolido, entre aspas, pela nossa rotina diária, né? De trabalho, de consultório, de ambulatório, de cirurgias, de plantões. E aquele conhecimento que você adquire, você acaba deixando na gaveta lá. E muita coisa você acaba não relembrando, né? Então, também pra gente é uma oportunidade boa de revisitar esses conceitos. E aí foi basicamente isso, assim. Quando a gente percebeu que havia uma necessidade, né, crescente de
de materiais bons para ensino da prova de título foi quando a gente pensou no grupo, né? E a gente vem construindo lá através da página do Instagram, e agora vamos falar da questão do grupo do WhatsApp, que foi uma outra ideia que tivemos. Uma ideia que visa aproximar as pessoas, né? Os grupos de WhatsApp são bons nesse sentido. Então a gente tá pensando... não, vamos criar um grupo de WhatsApp, né? No qual a gente pretende compartilhar aí semanalmente conteúdos, né? E conteúdos dos mais diversos. Não precisa necessariamente ser conteúdos de aulas, mas vão ter também. Mas a gente vai compartilhar casos, discussões de cirurgia, casos cirúrgicos nossos, dicas de consultório, dicas de procedimentos ambulatoriais, dicas de como se preparar para a formatura, né, da residência, né? Eu, por exemplo, eu quando formei na residência, eu não emendei fellowship nem nada, então voltei para Salvador. Então a gente vai compartilhar também como é essa saída para outro local, para aqueles que fazem residência fora, né? Como se preparar da melhor maneira, como vivenciar a residência da melhor maneira possível também, né? E esse grupo de WhatsApp vai ser para isso. E além disso, a gente vai ter as aulinhas também, né? Sim. A gente vai fazer ao longo do ano algumas aulinhas, né? A gente está com um planejamento aí mais ou menos a cada 2 semanas, né? Publicar uma aulinha aí para vocês, para quem for do grupo do WhatsApp, tudo gratuito, vai ser bem legal. E com o passar do tempo e vendo as sugestões de vocês, né? Assuntos que vocês querem revisar, querem que a gente mastigue ali um tema ali para vocês assim também. Acho que vai ser interessante ver onde estão as principais demandas, o que falta aí. E acho que vai ser bem legal aí para preparar a galera para a prova de título ou para quem quer se atualizar também. Então a gente vai preparar aulas breves, assim, mas bem direcionadas aí, bem específicas, como tem sido a exigência atual aí, para vocês não perderem nenhuma questão e também para se atualizarem dos conhecimentos otorrinolaringológicos em geral. Então acho que vai ser bem bacana. Isso. Acho que o nosso objetivo principal, na verdade, é auxiliar, né, quem tá nessa jornada para a prova de título. Em relação à nossa prova, assim, a gente não tem acesso a provas antigas, né? Porque a sociedade ela não divulgava até 2 anos atrás. Mas por força da lei, passou-se a divulgar. A gente tem até um e-book da última prova de 2021 comentada, tá lá no nosso Instagram para quem quiser. Mas a gente tem notado um aumento do nível de dificuldade da prova, né? Uma prova que está sendo bastante específica, pegando detalhes, né? Trechos, né? Às vezes frases do tratado e mudando pequenos números, porcentagens e termos, às vezes um adjetivo palavras, né? ou outro ali, né? Então, uma coisa bem para pegar o cara na curva ali, né? Exatamente. E pensando nisso, assim, esse grupo, essas ações que a gente vem fazendo, que vamos fazer ao longo desse ano, é para auxiliar quem vai prestar prova, né? Eu acho que quanto mais profissionais qualificados com prova de título, melhor para o mercado, melhor para o cenário da otorrino no Brasil, né? E nosso objetivo é ajudar nesse caminho, né? Ajudar vocês que estão nos acompanhando aí, que vão nos acompanhar nesse ano, ajudar vocês a trilhar esse caminho da melhor forma para chegar na melhor preparação possível aí para a prova do ano que vem, né? E isso impacta diretamente também na qualidade da assistência que você promove, né? Um otorrino bem atualizado, com conceitos bastante frescos na cabeça, ele certamente vai promover uma assistência muito melhor na sua prática diária do que quem não se atualiza, né? Exatamente. E agora voltando um pouquinho, né, pro podcast, e aqui, assim, vai ser um complementar ao outro, mas o podcast vai ficar mais aberto, vai ficar disponível em vídeo, em áudio aí nas plataformas. A gente vai trazer muito conteúdo diferente, né? Não só falando de prova, mas falando também da prova e da rotina do otorrino. Então, sigam aí a gente que vai ser bacana. É isso, Gilvan. Acho que pro primeiro episódio era o que a gente queria comentar, né?
Espero que vocês tenham gostado aí dessa recapitulação histórica. Nossa. Foi mais uma introdução aí para quem não conhece a gente, quem tem curiosidade. Exatamente. Espero que tenham curtido esse primeiro episódio. Fiquem ligados nos próximos, né? E alguma mensagem final pra galera aí, Gilvan? Não só que a gente está aí para que vocês precisarem, tiverem sugestões ou alguma questão, a gente está sempre aberto aí no grupo do WhatsApp, que vai ser lançado aí brevemente, e também no Instagram. Então é só mandar um direct lá para a gente que a gente sempre responde aí, sempre vai tentar aí ajudá-los da melhor forma possível. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio e esperem os próximos. E valeu, galera. Até o próximo aí. Valeu.